Vamos dar uma olhada numa reportagem aqui relacionada a meio ambiente. O Ministério Público Federal recomendou ação emergencial para conter garimpo ilegal no Rio Madeira. Vamos dar uma olhada aqui nas informações. Essa aqui é a vista aérea de balsas de garimpo ilegal no Rio Madeira. Veja só a ousadia dessas pessoas, né? E aí o Ministério Público Federal emitiu hoje uma recomendação para uma ação coordenada para conter o garimpo ilegal nesse rio, o Rio Madeira, que fica no município de Altazes, no Amazonas. Isso deve ocorrer em até 30 dias. O órgão cobra 7 instituições para agirem de maneira integrada, como o IBAMA, a Superintendência da Polícia Federal no Amazonas, Exército, por meio do Comando Militar da Amazônia. Centenas de balsas de dragagem operadas por garimpeiros empreendem uma corrida por ouro no Rio Madeira, que é um importante afluente do Amazonas, navegando por vários quilômetros, enquanto autoridades estaduais e federais discutem quem é responsável por impedir essa ação. A extração de ouro no local é ilegal e, segundo um ativista do Greenpeace, há cerca de 300 balsas nesse local. Sobre esse assunto, eu converso agora com Pedro Luiz Cortes, ele é geólogo, professor da USP. Professor, seja bem-vindo, bom dia. Que situação é essa aí, né? Quer dizer, a imagem está ali, na cara de quem quer ver, e fica essa discussão de quem vai chegar ali para finalmente colocar uma barreira nessa ação criminosa. Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Diego. Bom dia a todos que nos acompanham no UOL News. Realmente é uma situação muito preocupante e o que chama muito a atenção é a demora em tomar alguma providência. O Ministério Público ele vem pedindo para uma série de entes políticos, né, entes administrativos, para que tomem uma providência e parece que só daqui a 30 dias que alguma coisa vai ser feita. E esse enorme garimpo ilegal é feito aí de maneira aberta, de maneira ampla, sem que qualquer tipo de providência seja tomada. E aí, valem duas observações. Quais os prejuízos que o garimpo ilegal ele gera? Primeiro, um prejuízo ambiental muito grande, tá? As licenças ambientais que foram concedidas, ao que consta, são licenças ilegais, e eles não teriam autorização da Agência Nacional de Mineração para atuar como garimpeiros. E segundo, o ouro obtido ilegalmente, ele não consegue, em grande parte, ser inserido numa cadeia regular de comercialização. Então, ele vai alimentar o contrabando, ou seja, um patrimônio nacional, ele é simplesmente utilizado por grupos privados sem que a União receba sequer um centavo sobre o ouro extraído. E essa perda de tempo, é claro, é crucial, né? Enquanto isso, os garimpeiros estão lá trabalhando, extraindo isso de maneira ilegal. Com o Ministério Público Federal entrando agora em campo, fazendo essa recomendação para uma ação integrada, o senhor acredita que pode haver uma movimentação mais rápida das autoridades? Olha, eu acredito que, na verdade, essa movimentação ela virá exatamente pela pressão da imprensa, né? A imprensa relatando, mostrando isso, realmente chama a atenção da opinião pública que começa a cobrar algum tipo de atitude. Veja, eles não estão inseridos ali na selva, ocultos, né? Operando, mesmo com operações às vezes significativas no meio da selva, que são às vezes difíceis de verificar. Não, eles estão operando no meio do rio, né? As fotos e os vídeos mostram que são uma quantidade muito grande de balsas, inclusive eles estão ameaçando bloquear o rio, e isso é uma coisa totalmente inusitada, para você ver a que ponto chegou a falta de fiscalização na Amazônia. Ou seja, se o governo ele não consegue coibir um garimpo que está sendo feito nessas dimensões, né, praticamente vamos chamar assim, uma serra pelada dentro do Rio Madeira, não consegue coibir isso, quem disse que ele vai conseguir coibir o desmatamento como ele se propôs na COP26? A gente está colocando aqui novamente a foto para quem está acompanhando aqui o All News ter ideia de como isso funciona à luz do dia, às claras, no meio do rio, como mencionou aí o professor. Quer dizer, é uma falha evidente da fiscalização, né? Um desmonte que houve nessa área de fiscalização ambiental, e isso fica claro, fica evidente nessas imagens e na falta de uma ação mais rápida por parte dessa coibição, né? Para coibir que isso ocorresse aí como está acontecendo agora, né, professor? Exatamente, e vale a pena notar que muitas vezes as pessoas podem ainda ter aquela ideia
de que o garimpo é exercido, né, ou era exercido apenas por uma pessoa, né, revolvendo lá o cascalho do rio. Não, esses grupos, eles atuam em escala, muitas vezes, semi-industrial. Eles poderiam atuar legalmente se eles obtivessem uma licença na Agência Nacional de Mineração e as licenças ambientais corretas. Eles não obtiveram essa licença na Agência Nacional de Mineração, parece que utilizam uma licença ambiental obtida de maneira irregular. E por que eles não fazem, não pedem essa licença na Agência Nacional de Mineração, que inclusive facilitaria o comércio do ouro, permitiria o comércio do ouro nas cadeias regulares, onde a cotação é muito maior? Eles não fazem isso porque eles são obrigados a tomar todo um cuidado ambiental, né, de evitar danos ambientais, evitar produtos proibidos como o mercúrio. Então, eles tentam ir pelo caminho mais fácil, e isso traz prejuízos ambientais muito grandes, não só, né, ao revolver o cascalho, eles vão trazendo prejuízos muito grandes à fauna lacustre e também utilizam, muitas vezes, produtos químicos para concentração desse ouro, produtos que são proibidos pela legislação brasileira e que vão acabar contaminando o rio, né, e contaminando os peixes que são utilizados frequentemente na alimentação dos povos da Amazônia. Então, os prejuízos ambientais, eles são muito grandes e eles não querem ter esse, vamos dizer assim, cuidado, esse custo extra para exercer a sua atividade. Então, eles acabam optando pela ilegalidade, e isso faz com que todo o prejuízo fique por conta, né, da nação brasileira, né, do povo brasileiro, e os benefícios da extração desse ouro simplesmente ficam nas mãos de pequenos grupos que vão acabar contrabandeando esse ouro, né? Então, esse é um problema frequente. O garimpo ilegal, ele vem se ampliando de maneira significativa na Amazônia, no atual governo. Me espanta quando o presidente Bolsonaro fala, por vezes, né, de legalizar o garimpo ilegal. O garimpo ilegal, ele pode ser legalizado desde que a licença seja obtida na Agência Nacional de Mineração, as licenças ambientais elas sejam emitidas, ou seja, há todo um aparato legal que regula esse tipo de atividade. O que simplesmente eles querem é que essa atividade totalmente irregular, ela seja considerada lícita, exatamente para não ter que vender o ouro para contrabandistas, e sim inserir esse ouro na cadeia regular de comercialização, apesar de todos os problemas ambientais causados, não só por esse garimpo exercido nos rios, mas também por aquele garimpo exercido no meio da selva. É um problema enorme. Professor Pedro Luiz Cortes, agradeço ao senhor por